Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Leonardo Miranda, Tomás Ferreira Hey, hey, hey. e Miguel Aido. Bonjour. Hoje falamos da Hora do Lobo, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. A Hora do Lobo, ou The Hour of the Wolf, é um filme sueco de terror psicológico de 1968 realizado por Ingmar Bergman e protagonizado por Max von Sydow e Liv Ullmann. A história explora o desaparecimento do pintor fictício Johan Borg, que vivia numa ilha com a sua mulher Alma, enquanto era atormentado por visões assustadoras e insónias. Originalmente, Bergman concebeu a história como parte de um argumento não produzido, The Cannibals, que abandonou para realizar Persona em 1966, tendo-se inspirado na ópera A Flauta Mágica de Mozart, bem como em alguns dos seus próprios pesadelos. Inicialmente mal recebido pela crítica, o filme foi classificado como um dos 50 melhores filmes de sempre numa sondagem de 2012 pelo British Film Institute. Muito bem, uma viagem excepcional do mestre sueco entre a vigília e o sonho. Mas o que terá a RWC achado dela? Amigos, façam favor, uivem, se quiserem. There's your entrance. Qual é a vossa relação com o realizador e o seu trabalho? Ui, Ui. vamos aqui começar. A vossa Hardcore. Eu não The tenho real grande relação question, com ele, hardcore. só vi alguns. Não? Eu Não. tenho. Sim, isso é Summers in Rangoon. Luge Lessons. Mas a perguntar e a responder à sua pergunta. Exatamente. Clássico. Não, mas eu vi pouco, por isso não. Vi o Winterlight, vi o The Silence, tudo em contexto de filme de school, por isso é sempre aquela pressão de. Ok, tu vais a I ver need to numa like this. escola. I need to like that, só tipo, o que é que. What am I seeing? O que é isto? Come on, like it. Like Like it. Like it now. Mas pronto, mas sim, não vi muito. Não sei se vi mais alguma coisa, mas sim, foi esses dois. Agora este, Hour of the Wolf. Tipo, são todos filmes bons que eu gosto, não vou dizer que não You have a gosto, lot to mas. see yet. Tenho muito para ver. Mas pronto, não é um realizador que me tenha. Não é? Que eu vejo e fico. I need to watch Right. everything. Estou super fascinado. Eu percebo o fascínio, percebo porque é que ele é tão importante. E obviamente a visualização. As formas como ele arranja para comunicar através das imagens aquilo que são as sensações e aquilo que é a instabilidade dos personagens é sempre super interessante. E neste Sim. filme ele vai longe com isso porque o filme tem quase esse lado de terror, de psicológico, como dissemos. Yeah. Por isso ele pode ainda ir um bocadinho mais longe e mesmo as personagens são aquelas personagens no castelo são super estranhas, são pessoas que parecem mesmo num filme de terror normal, mas neste drama psicológico europeu é interessante. What about you, Mike? What about you? Não, estava aqui a rever. Estava Did aqui a you rever like este it? filme. Yeah. Sim, professor. Quer dizer, gostei. Não, mas primeiro, antes disso, estava só aqui, já agora que estamos a falar do realizador, só aqui a rever Uhum. os filmes que vi. Ou melhor, tentar perceber se vi, mais, se vi assim, muitos filmes Yeah. dele. Mas eu acho que estou mais ou menos como o Léo. Acho que vi o Sétimo Selo, vi este, epá, e não estou a reconhecer mais nenhum dos que estão aqui. Portanto, também é um realizador que nunca aprofundei muito. Portanto, também, pronto, também gostei pronto, de irmos a ele agora, até porque não tínhamos falado nada dele aqui no podcast. Mas em relação ao filme, sim, para ser sincero, acho que é um filme. Pá, estou um bocado indeciso porque tem ideias interessantes, tem coisas visualmente muito fixe. É um bocadinho difícil não te perderes às vezes nas ideias, que é tudo muito. Quer dizer, é tão baseado na parte visual que depois perdes um bocadinho, acho eu. Quer dizer, eu não consegui acompanhar o filme de início ao fim com uma perfeita noção de tudo o que está a acontecer. E entendo que, pronto, que haja filmes que sejam assim, que precisamos de rever, mas pronto, a minha impressão foi essa, é que não me senti muito ligado à história e depois só reler algumas coisas é que captei algumas partes do filme e percebi, isto era aquilo. Não sei, senti que é um filme que depende muito da fotografia e das performances dos dois atores. Acho que se não fosse isso, o filme perdesse um bocado em si próprio,
tornar-se muito abstrato. E já é, mas eu acho que como as performances são tão boas e a fotografia é tão incrível, o filme capta-te a atenção. Mas sinceramente não me liguei muito porque senti que há muitos pormenores que não apanhei Certo. e gostava de ter apanhado melhor. Gostava de ter acompanhado melhor o filme dele que eu estava a ver e estava a perceber melhor o contexto daquilo que as personagens estavam a dizer e a perceber, ok, isto tem significância para isto e para aquilo. Mas como às vezes era tudo tão abstrato, desliguei-me um bocadinho e Uhum. pronto. Sim, eu também houve momentos que estava um bocadinho. What? Tipo, que não estava bem. É um filme, em geral, também não posso dizer que é um filme que eu tivesse completamente agarrado pelo filme emocionalmente a ver. Era um daqueles filmes que Oh, estás a claro. ver um bocadinho de um lado de fora, em que estás mais naquela coisa, oh, que plano incrível, e a forma como ele faz isto, aquilo, não estás tão emocionalmente agarrado. Também porque, pronto, o Bergman assume que seja daqueles realizadores que tens que trabalhar um bocadinho e tens que ver mais filmes dele há, há- há quase He uma espécie expects an effort de. from the Sim, audience. sim, exato. Mas há quase uma coisa de. Não, os filmes dele todos existem em relação uns aos outros e há um trabalho de ver os filmes todos e ver conexões entre eles que eu também percebo que. Porque há vários realizadores que eu gosto também de ver nesse contexto e como não tenho esse contexto para ele, estou mais a ver um filme isolado, pronto, não me disse tanto e percebo que neste filme há uma questão quase de pessoal, de que ele explorar as suas próprias inseguranças, os seus próprios problemas pessoais que me passou ao lado. Yeah, eu compreendo com O que é ambos que os o vossos. mestre. O que é que o mestre tem para dizer? Porque é que escolheste este filme primeiro? Estavas bem indeciso, não sabias que filme escolher dele. Yeah, é difícil porque eu vi para aí 14 ou 15 filmes do Bergman. Portanto, until now. So, há uma riqueza de filmes por onde escolher, há os mais óbvios, né? Tipo, tens desde Wild Strawberries a Seven Seal, como vocês disseram, ou Persona, que é provavelmente o mais Também, sim. famoso dele, o mais Yeah. emblemático dele. Claro que o mais parodiado é o Seven Seal, of course. Yuri Duden, que é Tu és a morte e depois a morte. Oh! Sim, why did I choose this film? Tipo, eu percebo, tipo, falando da relação com o filme e um bocado a apanhar o que vocês disseram, tipo, acho que é um filme que tem, em termos visuais, das performances, mas mais que isso, acho que há ideias bastante concretas no filme que são expressas de uma forma bastante sincera e fantástica neste filme. É provavelmente um dos filmes mais fantásticos dele no sentido do horror psicológico, mais surreais. É quase um cruzamento entre o Bergman e o Buñuel, de certa forma, porque há aqui uma presença de uma classe aristocrática num castelo que serve quase como um papel satírico em relação a si mesma, que é muito parecido com o que aconteceu em filmes, num filme anterior que nós fizemos review, que foi o de Buñuel, ou como é que se chamava? O Anjo Exterminador. O Anjo Exterminador, exatamente. Em português, Yeah, também podem ir ver. tipo. Como? Não Está em português a estou a fazer review, eu plug ao percebi. episódio. Pensei, é um filme português, tipo, não, a review está em português, yeah. Yeah, exato. Mas tipo, foi assim, a primeira, acho que em termos de relação com o filme, a primeira vez que eu o vi criou um grande impacto em mim. Tipo, fiquei arrebatado com o filme, abananado com o filme. Nesta segunda vez não tive o mesmo sentimento, porque acho que é precisamente aquilo, a tua relação com o filme muda muito com o mood em que estás, né? Uhum. O que cria um certo diálogo com o filme, um certo acesso ao filme que é diferente de viewing para viewing, em que sim, Miguel, eu sentia certas instâncias e sim, Léo, tipo, certas instâncias que não estava a ligar tanto com whatever was being said em termos dos problemas das personagens, dos pensamentos das personagens, aquilo que os histórias estavam a passar, tipo, as próprias referências à flauta mágica, tipo, a peça a ópera, a grande ópera de Mozart, que acho que é a última ópera dele, tipo, ele morreu 2 meses depois de ter terminado essa ópera. Há certas referências que me passam um bocado ao lado, não é? Tipo, há uma cena fulcral neste filme que é toda em volta dessa obra, ou uma reimaginação dessa obra, tipo, num pequeno teatro de marionetas que, tipo, eu não estou a apanhar aqui as referências. But in the end, it's kind of, doesn't matter. I think é uma exploração de emoções. You may not, é como Martin Scorsese disse, tipo, uma vez num documentário sobre Bergman, que é de um dos anos mais prolíficos dele, que é de 1957, quando ele faz 2 filmes que o lançam para a plateia internacional, que é o Seventh Seal e Wild Strawberries, e depois é um ano em que ele é super prolífico. Faz estes 2 filmes ao mesmo tempo, ele tem uma grande ligação ao teatro. Flauta Mágica foi a primeira peça de teatro que ele viu a miúdo e impressionou. Ele regressa à Flauta Mágica, ele faz a Flauta Mágica no início dos anos 70, em filme, e depois é uma peça que é aqui referenciada, mas também é referenciada mais tarde no Fanny and Alexander, que é basicamente um filme quase autobiográfico dele. Yeah, you always have a different relationship with the movie from watching to watch, but é um filme para mim
destila de uma forma fantástica os elementos do horror gótico. Eu estava a ver este filme e estava a pensar, estava no início do filme e estava a pensar, yeah, it makes perfect sense why I picked this film for me. I start to see the resemblances with Sim, sim, my tem own bué elementos. concerns, my own short film, even the feature film, and I'm thinking, this is really weird, isn't it? It's like what I like in Bergman, these ideas of, repressed desire and the gothic romantic and difficult relationships. Português. What? Sorry, yeah, Português, yeah, verdade. Estou com fome como dá fome vir para Com inglês, fome. acho que é isso também. Acho que é uma bolachinha. Uma lixinha. Mas, yeah, tipo, acho que ele estila muito bem os elementos do género que é o horror gótico, mas nunca transformando a história numa total. Apesar de haver instâncias em que se torna uma completa história surreal, destila esses elementos do horror gótico como o vampirismo e o consumo do outro, mas mantendo sempre dentro de um drama familiar, digamos assim, tipo, é super grounded always. E era o cão. Ah, Não era um how ser dare humano. you. Did you just interrupt me during Bergman hour? Exactly. No more walks ever. But as I was saying, yeah, acho que destila muito bem estes elementos do horror gótico, mantendo mas nunca sonando completo. Acho que mantém sempre uma raiz com o mundo real, em larga medida, porque estamos a acompanhar este artista, este pintor, que no fundo está-se a debater com the shadow side of himself. Acho que neste filme é sempre esta ideia, esta ideia junguiana da sombra, não é? E todos esses medos, esses desejos reprimidos, deste amor passado que morreu e não houve um grande florescer da relação e uma qualquer culpa que ele sente em relação a isso, mas também outras instâncias em que é só uma assolação de traumas da parte desta pessoa e ele não se foca só no, não é? Não é só essa relação que não deu fruto, que foi a relação com a Verónica Vogler, que é este fantasma do passado, uma relação, aparentemente, acho que ela morreu, e parece a mim que foi uma relação tortuosa, nada não é perfeitamente explicado, mas é coisa de maior peso emocional, digamos assim, no meio de tantos traumas que ele tem, e até porque tem uma relação direta de espelho com a relação presente que ele tem, que é com a alma, tipo a mulher dele do momento, mas depois tem todos estes outros traumas que o assolam. Ele ter assassinado uma criança que é bem tipo à toa, olha, by the way, assassinei uma criança, great, Ih, amazing, like, isso esqueci-me, pá. parece. E ele montou tudo isto a um certo E momento da bué história que é depois desnecessariamente. do. E bem desnecessário. Acho que às vezes acho que é um Estão só bocado ali demais, a tipo, brincar, like, né? mas acho que é só, acho que a um certo momento torna-se a lot of traumas on top of each other, like, and I think it's a bit much, I think, as well. Like, I get the point, Mas but acho que é um bocado too much, I eu- think. eu- agora que estás a dizer isso, pensa numa coisa que tinha pensado durante o filme. Para mim é mais, para além disso, também um bocado, parece que não há propriamente um catalisador para estes traumas todos. Eu não sinto a razão pela qual isto tudo surgiu de repente. É como se não houvesse razão. Eles estão lá naquela casa, naquela ilha, e no fundo ele já começa com aqueles traumas e não há uma sensação de progressão ou de. Mas eu acho que há uma opção ativa do Bergman em não haver um catalisador. Acho que não há aqui uma Sim, espécie de sim, inciting incident que o eu leva a também isso. acho que não há, É um mas. personagem que já tem isto dentro dele. A escolha de tentar haver uma manutenção disso é eu tenho estas insónias e espero que tu, alma, porque é um filme que tem muito a ver com relações amorosas e o que é que um faz pelo outro, e se marido e mulher ou um casal se torna uma entidade conjunta, né? One flesh and they can kind of vibe off each other. O problema é que isso não funciona, não é? E ele começa a desintegrar-se, tipo, a identidade dele começa a desintegrar-se e a separação, por muito que ele tente funcionar normalmente, por meio da ajuda da mulher, isso não acontece. E isso é o filme, basicamente. Não há um catalisador. O catalisador já aconteceu in the backstage. That's how I see it. Like, you are expecting a version of the film that isn't there, I think. Não, não, estou mais a tentar pensar na personagem, porque quer dizer, ok, ele teve estes traumas e alguns dos quais recuam bastante anos. Mas quer dizer, porquê revelar estas coisas à alma agora, não é? Porque se de facto são traumas que tu tens acompanhado durante anos e que lhe têm provocado insónias, pronto, partes do pressuposto que isto já o atormenta há muito tempo e que ele já teria falado com ela e que já teria havido algum tipo de relação de comunicação, de expressar aquilo que ele sente. Portanto, é esse lado que eu estou a falar, é porque é que é nesta ilha, porque é que é neste momento. Yeah.
Makes sense, tipo, it's a fair question. O que eu senti também é que, e se calhar, pronto, isto é aquela coisa, quando rever o filme, provavelmente posso mudar de ideias, mas senti que não senti tanto o peso das insónias como gostaria de sentir. Ou seja, parece que não houve tantos momentos em que estava a sentir ele a ter essa luta com a insónia ou de não conseguir dormir. Parece que isso perdeu um bocadinho para mim. E Não, pelo menos não sinceramente eu nem estou. percebi que ele estava a ter insónias até ler o plot na Wikipédia no fim. Right. Para mim foi só uma crise, ok, crise artística Porque eu sim, acho que ele não expressa isso de forma super clara. Tipo, está lá, when you rewatch the movie, Mas you a can see alma, sim, sim. ela diz logo instances. no monólogo inicial, ela diz isso, só que Exato. depois perde-se um bocado. Só que há aquela coisa, eu compreendo, não há um frisar da situação Yeah. que se torne. Claro, não é óbvio, mas claro, pelo menos para o viewer. É um filme Sim, é muito isso. elusive, não é? Tipo, Sim. elusivo. E tens de estar bem concentrado para apanhar esses pequenos momentos que ele está Uhum. realmente a expressarem-se em Sónia, não é? Quando eles estão é naquelas cenas à noite em que muitas vezes tipo tens ela preocupada com ele e tens há um momento de câmara fixa em que ele passeia em redor dela e por exemplo eu gosto muito do início porque o início é quando isso fica melhor expresso, é quando eles chegam Uhum. à ilha. A própria chegada à ilha e como é que a ilha existe, como é que eles têm lá uma casa, é um bocado mal explicado, na minha opinião. Tipo, eles estão lá de férias ou estão lá há 7 anos. Tipo, acho que ela diz que estão lá há 7 anos na ilha, mas a forma como apresentam a coisa parece uma cena bem breve. Eles acabam de chegar à ilha, tipo, no início, e depois parece que tudo acontece bem depressa e que ele desaparece. Então, mas estiveram aqui há 7 anos? Ou foi umas férias pequenas? Tipo, Ah, sim. parece que o filme está dividido entre. Foi um grande período de tempo nesta ilha ou foi um pequeno período de tempo em que se sucedeu este acidente e foi o descalabro e eles separaram-se e eles já não sabem onde é que ele está? That is one of the elements that keeps me a bit confused about the film. But one of the things that made it very clear and I think was one of the strongest points was the beginning of the film, just in the sense of como eles chegam à ilha, abraçando uma espécie de esperança que ele vai se curar, digamos assim, e é dia e eles vêm a macieira e há uma relação de amor entre os dois que é bastante evidente e forte e dependente do ato dele como artista e ele desenha, está focado nela, tipo, os filmes que parece que vão beber este tipo de fascínio do artista e do objeto, né? Que também acontece tipo na The Portrait of a Girl on Fire and whatnot, em que acho que é um dispositivo que é muito útil para expressar relações de amor e obsessão e fascínio, né? Tipo, há someone who draws you and you are the object of the desire who's being drawn. E tipo, há essa cena tipo, ao pé da casa em que ele a pede para ela se tornar tipo, o objeto dos desenhos dele. Tipo, e é pacífico. E há esta harmonia patente nessa relação de amor que se entranha com a própria arte do artista. E depois, progressivamente, à medida que a noite cai, ele começa a vestir-se de negro, torna-se some kind of vampire e começa a ter um acesso tipo, a estes momentos dentro de casa em que ele não parece funcionar de forma normal. Ele mostra-lhe os desenhos, são desenhos de estas devil figures, demon figures, que ele não consegue bem expressar o que é. Ele olha para o relógio e comenta que de facto no minuto há muito tempo, 10 segundos, 20 segundos. Ou seja, há aqui de forma sugerida, não de forma, não dito diretamente, há aqui uma relação com o passar o tempo, o não conseguir dormir, o não conseguir chegar a esse ato de dormir, que é este comportamento pelo qual estou a passar, que por outras palavras são insónias. E quando eventualmente ele consegue adormecer, ele diz, okay, ela diz, a alma, ok, vá, vamos para a cama, e leva-o para lá. Portanto, a presença da insónia é só preciso really be attentful to those moments. Uhum. E depois acho que, mais uma vez, o que é interessante para mim é como um filme consegue destilar os elementos do horror gótico, nunca sendo uma história realmente sobre vampiros, literalmente, ou animais sobrenaturais. É tudo em ligação ou por relação a um drama familiar contido, não é? Em que, Eu e até ia sobretudo os falar dramas do artista. do lobisomem, mais que o vampiro, se calhar, até pelo título, não sei. Pelo menos Sim, maybe, eu lia yeah, por yeah. esse lado. Ou seja, é um monstro que consome o outro. E para mim o que é mais interessante é como numa relação de amor, um casal, há esta espécie de gesto de sacrifício, particularmente pela parte da alma, de tentar entender the woes, os problemas emocionais do outro. Por um lado, fascina-me o facto de ele ter tantos traumas emocionais, porque mantém a coisa críptica. Qual é o teu problema necessariamente, afinal? Tipo, é a Verónica Vogler ou é o rapaz que mataste no verão passado? Tipo, há tanta cena neste caso que, ou seja, é avassalador. A um certo ponto torna-se. Por um lado, acho que é um bocado demais, porque desconcentra-te num certo tipo de problema, mas ao mesmo tempo torna a personagem um enigma. Tipo, ou seja,
É como se o filme fosse nos apresentasse um personagem num poço negro, o artista, e depois o outro, a esposa, tende a tentar perceber, mas qualquer esforço nesse sentido é impossível. Tentar compreender. Até que podes viver 7 anos com a pessoa, mas é impossível tentar entrar naquele espaço pessoal que é o de criação artística, que é um espaço ambíguo, que tanto serve para, dependendo de artista para artista, como um espaço de mera criação, mas também muitas vezes a arte como terapia, acho eu, o que é um espaço perigoso, porque depois torna-se uma situação em que, ou seja, é como muitas vezes vimos na STC, ou seja, não é, há o período de começares a criar as coisas que criar os objetos de arte que te consomem, não é? Quer seja um filme, quer seja uma pintura, quer seja o que seja, e que não consegue, de facto, a criação torna-se uma coisa que só te magoa a ti mesmo. E acho que é um filme que caminha por esses, para mim, é como eu interpreto, é um filme que caminha por essas florestas, não é? Dos perigos da criação artística, não é? Está exemplificado nos momentos em que ele vai desenhar e depois o que mostra à mulher são todos estes demónios, é isto tudo, mostra cada página está completamente passado dos cortes. Ou então quando ele regressa a ela na segunda noite depois de jantar com lá o barão no castelo e está a explicar todos estes traumas, tipo de me terem fechado num armário quando era criança, com um rapaz que dizia que viviam lá dentro, e eu comecei a luta com o rapaz e depois tiraram-me lá dentro and my father beat me, Tipo, who is this guy? Like, o que é que se passa com ele exatamente? Parece que não há uma expressão possível, clara, definitiva, de quais são, tipo, os problemas emocionais. Eu não sei se ele está a exagerar a infância dele, eu não sei se ele está a exagerar, tipo o próprio assassinato à criança, eu nunca vou saber o que é realidade e ficção. Tipo, eu posso estar, ou seja, eu estou, ou seja, através dos olhos da pessoa normal nesta relação, nós, a audiência, que estamos a ver as coisas através da alma, até pela relação direta que ela tem com a câmara, no início e no fim, é pelos olhos dela que nós vemos este homem um pouco e eu não sei o que é exagero, o que é realidade da parte dele, tipo, em relação ao sofrimento pessoal dele. Há um grande ego do artista aqui metido e a exploração do que isso é. And I find that interesting. Mesmo assim, essa questão da parte do artista, não sei se é completamente óbvia, quer dizer, porque até que ponto é que tu vês de facto o impacto destes traumas no lado criativo dele? Até certo ponto, sim, porque há momentos em que ele está a desenhar e vê-se ali sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo, não sei, parece ser só tipo traumas de facto que existem, mas que estão a afetá-lo no geral na vida, do que propriamente o lado artístico. Eu, pelo menos, não senti muito o pintor a ser afetado, mais do que propriamente a pessoa de forma geral. Pelo menos, pronto, foi a minha percepção disso, porque de facto o filme depois, mesmo na descrição que estamos a fazer, aborda muito esse lado da parte artística. Mas sinceramente eu não senti tanto o pintor em falha, mais do que provavelmente a pessoa. Mas já agora recomendo aquilo que estavas a dizer dos traumas, só para para referir a que, pronto, tinhas dito aquilo do lado gótico e de ter esse lado, parece que vai-se, pronto, de um possível lobisomem nesta personagem. Por acaso, eu quando estava a ver a cena do puto, como parece que ele vai para cima dele e o morde, eu estava mesmo a pensar, ok, é aqui que ele se tornou lobisomem, foi nesta cena. E depois Yeah, yeah. esperava que ele se fosse tornar, como é que Se se fosse mesmo, não, I vencido would not fosse tornar expect um that from lobisomem. Bergman. Acho que teria sido um filme bastante Não. interessante. Não, I would not expect that from Bergman, but yeah, sim, sim, sim. E o filme também teve esse momento de trazer o título ali a meio. Me fez lembrar Sim. o Drive My Car de há uns anos, Yeah, yeah. também é que Yeah, fez o pois mesmo. é. Eu compreendo, Miguel. Tipo, acho que é um filme muito elusivo e difícil de aceder e que não frisa as coisas que se esperem que frise, né? Tipo, por exemplo, eu acho que concordo que as crises do artista e o impedimento a ele continuar o seu trabalho podia possivelmente estar mais desenvolvido lá, mas ou seja, também não é not addressed. Tipo, acho que o que ele faz é ele dedica Sim, não. tipo, esse investimento à ideia de que o artista que há uma quebra com o trabalho dele em que estes traumas se metem pelo caminho da comunicação com ele em conseguir cumprir esse seu papel, mas o falar ou o explorar disso está muito no início e depois não tem desenvolvimento a seguir. Em que tu vês no início a própria mulher disto, ele está a tentar trabalhar, mas não consegue por causa dos insónios, dos demónios que tem dentro dele. E depois tens uma cena solitária no início em que ele é tudo muito feliz, eles chegam à ilha, tipo, estamos, né, enveloped in our love together. Ele vai lá desenhar para o meio do monte e quando regressa está completamente, just. It's in Max von Sydow's performance, completamente absorto em si mesmo e não consegue de qualquer forma comunicar, e é aí que acaba. O resto
Eu acho que ele está mais interessado, sinceramente, não em mostrar especificamente os desenhos a não serem compridos, ou ele tipo a amassar folhas e a tirá-las para longe, mas simplesmente ele a viver essa interioridade repleta de demónios que o assombram. And that's fine for me, like I get it, you know, like o cancelamento do artista e da possibilidade de trabalho acontece no início, o restante é esses demónios tornarem-se cada vez mais reais. Eu acho que estas pessoas na ilha não são reais, podem ser pessoas do passado dele, tipo este barão e os amigos deste barão neste castelo, são figmentos da imaginação dele que interagem com ele e com a alma, no fundo. Sim, eu acho que tens de ver como fantasia, porque senão também estás a dizer que como é que é a Verónica, não é? Sim, sim, sim. Também é real, porque ela depois acorda e está viva e partindo desse pressuposto, eu acho que é tudo um bocado imaginário, mas o que faz sentido, porque quer dizer, se uma pessoa está com insónias, vai alucinar e vai, Yeah, yeah. pronto, e vai fantasiar e vai ver coisas que não estão lá. É normal. É, por isso é que eu diria que se calhar a questão dos traumas, o amontoar de traumas não é assim tão estranho, ou não é assim tão problemático, porque como há essa linha entre o que é real e o que é que não é real, ele matar um miúdo, eu nunca assumi que tivesse sido uma coisa realmente acontecer, Exato. porque a forma como é filmado sugere muito, pelo Acho menos que a é mim, filmado de uma forma lindíssima, por sim, acaso. Tipo, incrível, que é com muito, overexposed. yeah, dá muito, que é um sonho, que é um pesadelo, que é algo que não é, tipo, pode ter acontecido algo semelhante, mas que não é bem, não foi aquilo que aconteceu e que ele já não consegue ver a realidade da imaginação, não consegue separar essas duas coisas. E pronto, acho que isso é a questão mais forte do filme, é essa a exploração dessas ideias entre como é que este artista está assombrado de uma forma prática pelo facto que não consegue dormir, que não consegue descansar, mas pronto, isso tem outras implicações mais simbólicas e temáticas. Como é que explicam ele de disparar sobre a mulher? O que é que acharam disso? E nem tinha percebido que ele tinha disparado sobre ela. Já, eu percebi que ele tinha disparado sobre a mulher, tipo, mas Eu eu percebi acho que depois aquela coisa. quando ela diz mais Pois tarde é, que. Para mim, essa ideia é exato. interessante porque é mesmo naquele ponto fulcral em que eles se separam, efetivamente, começam a se separar. Há uma desintegração tal da identidade dele que a própria casa onde eles estão transforma-se no castelo, tipo, porque não há um movimento, ou seja, há uma quebra em termos de espaço-temporal do que é a casa onde eles estão, a cabana, e a proximidade ao castelo, não é? Ele salta da casa e vai para o castelo como se o castelo fosse a cave da própria casa dele, não é? Tipo, ou seja, ele Sim, vai para o sim. subconsciente. Sim, sim. Então, ou seja, para mim, o matar a mulher é ele entrar nesse Matar, mundo, entre aspas. entre aspas, não é? Disparar. Tipo, she doesn't really kill. Mas, ou seja, é um ato simbólico, sobretudo porque o filme está sempre em diálogo entre ahm, este artista, na sua relação com os seus traumas e as suas preocupações, os seus problemas emocionais que o assombram, que criam este corte com a sua capacidade de just be a normal functioning human being and be an artist. Ahm, nesta sua viagem ele precisa da ajuda da mulher e tipo como é que um casal consegue operar como um apoio um do outro, digamos assim, ou particularmente a alma em relação ao Johan. E a questão é, a afetar isto tudo está o ego do artista e o seu lado pessoal, como é que eu posso comunicar com ele se ele criar estas barreiras comigo, não é? E por um lado, precisamente isto, é o ego, é o artista que quer estar sozinho com os seus problemas, que quer alimentar os seus problemas para inspirar a sua arte, porque isto sou e eu sou os meus problemas, eu quero os meus problemas, e há um quase beber deste dark side, desta sombra, mas ao mesmo tempo eu quero me ver livre dele e quero curar-me deles, e tu vês momentos em que eles de facto, o Johan e a alma precisam um do outro, ou melhor, o Johan precisa da alma, né? Por exemplo, quando eles vão ao jantar daquele barão na casa dele, e há uma cumplicidade entre os dois em que de facto eles sentem-se, eles precisam do outro, e há um conforto entre os dois perante estas pessoas que não se percebe muito bem a relação de fãs que têm para com o Johan. E acho que isso é uma cena interessante que chega a meio do filme, que é este barão, estes amigos sociais do barão são fãs dele e traz esta ideia do fã como sendo uma personagem dúbia no sentido em que é uma espécie de relação love and hate, de amor e ódio com o próprio artista que admiram, não é? Tipo, há uma admiração, mas também ciúme. Portanto, e por da forma como ele expressa isso com a câmara ao jantar, tipo, tendo aquele pano, aquela panorâmica rápida entre as diferentes pessoas, em que cada qual está a falar das suas histórias pessoais, dos seus traumas pessoais, ao mesmo tempo que elogiam o artista, mas também gozam com o artista.
é uma colisão de egos ali unida que tu deixas perceber, tipo, qual é a vossa relação de admiração com este homem? Há um respeito, claro, ou é só ciúme e estão só, é só uma espécie de parada de, não é, de egos, de vidas pessoais. Eu acho que isso Acho que, está yeah, ainda mais claro quando eles conhecem-se todos pela primeira vez, naquele primeiro momento em que ele sim, é o jantar apresentado às talvez, várias né? pessoas. Sim, Não, não, sim. acho que é. Ah, ok, o antes, no Sim, jardim, não sim, é? Tipo, sim, no jardim, é, exato, no é jardim. o ponto de vista subjetivo do Johanna conhecer Sim, cada um. exatamente. E em que há mesmo assim um lado no próprio acting das personagens, então todos super secos, parece quase de forma abstrata a olhar para o Johan e que estão todos a prazer e depois ele sai do quadro todo assim, parece que está completamente não naquele local e que Yeah. dá mesmo esse lado de secura e de distância, parece que estão a conhecer um fantasma ou alguém que admiram, mas que ao mesmo tempo que não estão muito interessados em conhecer. É estranho. Se estão a dismiss ou não mostrar afecção ou esse respeito. Sim, é uma E eu mistura de acho isso emoções. interessante, eu acho isso extremamente interessante porque o filme caminha assim, em relação a estas personagens secundárias, este coro de personagens que é o Barão e basicamente a sua pequena elite social, caminha sempre entre os dois lados, no momento onde são pessoas, ou o Barão como sendo o representante maior desta gente, desta classe aristocrática, destes mecenatas das artes, digamos assim, são pessoas que no momento estão a ser bué. Quando ele aparece pela primeira vez e se introduz ao Johan no meio do campo e o Johan está a pintar, ele está a ser bué afetivo. Eu e a minha mulher somos grandes fãs, grandes admiradores seus, gostava muito que fosse o jantar. E quando eles chegam lá, tipo, é bué frio e há um pavoneio muito maior do ego dessas pessoas e dos problemas dessas pessoas, cada qual com os seus próprios queixumes e o Johan só pode confiar na mulher para ter algum conforto, digamos assim, no meio daquela gente toda, que até a certo ponto até o toca de uma forma quase assédio sexual a uma mulher mais velha que o beija ou que o ajeita a cara, tipo, é super, you know. E como mais uma vez consegues ver esses pequenos indícios das insónias cada vez que a mulher diz, vá lá, tu consegues lutar para mexer nos olhos. E numa primeira viewing é um bocado difícil registrar isto, mas sim, ok, há indícios ou regressos já a estes sinais de que ele não se consegue manter direito durante o dia e vive sobretudo de noite, não é? Porque não consegue dormir. E há sempre esse manter da figura social, do homem funcional, que não se consegue manter perante estas pessoas que o querem ver, tipo, como essa imagem do artista pública, não é? Um, e quando eles regressam a casa à noite, e pronto, vou regressando à situação da mulher, acho que é isso, né? Tipo, o matar a mulher é isso, é essa cisão com a parceira, a pessoa que o devia apoiar para regressar aos seus desejos, medos, frustrações, traumas, onde por um lado ele quer regressar, por outro ele quer se ver livre de, portanto, né? Tipo, como é que pode haver uma comunicação com esta pessoa atormentada, tipo, até que ponto conhecemos realmente uma pessoa para podermos ajudar, isto do ponto de vista da alma. E quando ele entra no castelo e há esse cair no mundo do sonho completo, que é basicamente a sequência final, there's so much in there that goes completely bonkers, that there's so much you can say about. Tipo, só o próprio, só o facto, uma das cenas mais difíceis de descodificar é quando tens um daqueles amigos do Barão a pôr maquilhagem no Max von Sydow e a dar-lhe o Rob e a pintar-lhe os lábios e what is that even, like tem um lado quase de, transgender things, a change of sex or change of gender. I don't know where that fits into things, but Sim, ele não certamente até não. Não sei em que cena é que é, mas ele também diz assim qualquer coisa do estilo. Acho que este aqui é gay, né? Tipo assim, posso Ah, ser sim, talvez para um yeah. desenho. sim, sim, Acho que sim sim, também, yeah. é Não me verdade, lembro bem é como é que verdade. é, mas provavelmente há aqui uns temas Uns quaisquer lives, sim. de, sim, Uhum. à volta de Sim, yeah. sexualidade. Não é muito explorado, mas está lá. Mesmo como daquilo que o Tomás estava a dizer, da questão das personagens à volta dele estarem sempre a tocar-lhe e também há a questão de ele beija o pé de uma mulher. Há sempre um lado meio erótico, mas forçado, ou seja, uma coisa muito desconfortável que está lá no filme, é explorada. Mas isso também da maquilhagem, também, da minha perspectiva, foi um bocado, mas também para comunicar uma crise de identidade, uma crise de ele nem sabe bem quem é e está a ser forçado a ser outra pessoa Uhum. por um Yeah. homem, por uma das pessoas à sua volta. Mas sim, essa sequência final é super estranha, imaginativa e Sim, é o que se descodificar é um abre bocado mais a diferentes difícil. interpretações. Tipo, Exato. each person can say,
beyond the ego of the artist, the shadow side, the light side, todos esses aspectos já aqui falámos, tipo, aí é onde há a maior capacidade de anybody say whatever they want about what's going on. A mulher a tirar a própria Yeah. face e a Mission transformar-se. Impossible. Yeah, yeah, yeah. Sim, a pôr o Tom olho Cruise dentro do copo de appears. vidro. Tom Cruise appears. Hey! Yeah, yeah. Mas Yeah. isso e ele a revelar o corpo morto, quase como se estivesse no morgue da Verónica e depois a começar a beijá-la, tipo. É das cenas mais, tipo, directly erotic from Bergman. Tipo, that scene where he touches every inch of her body and then starts kissing her. E parece que há uma aceitação dele, mas ao mesmo tempo há um gozo dele. Ela ri-se dele por tentar get intimate with her. E depois everybody's Depois os laughing outros at a them. And verem. they Yeah. act like birds. O que é esquisito, tipo, estas pessoas, cada qual sentada numa janela e de forma desconfortável em diferentes sítios do castelo, tipo, it comes to a point that, like, this is so uncomfortable and so real. Like, I don't know what to say. Ele está literalmente a viver inside his mind todas estas inseguranças em relação, tipo, ao que é que os outros acham dele, ao que é que a Verónica chegou a achar dele, será que uma vez a relação deles foi uma relação saudável, não foi? O que é que ele era, tipo, em termos de sexo com ela, tipo, imagino que estas sejam as questões dele nesse momento. É uma pena que o filme não seja mais explícito, acho que isso é um dos possíveis pecados do filme, porque se calhar daria mais carne, mais chumbo, tipo, por trás destes traumas e porque é que eles sequer existem. A relação da Verónica é muito misteriosa, é muito críptica. E há algo que se pode dizer em relação a deixar as coisas meramente na sugestão. Ah, mas se calhar fica. Ou seja, é difícil, né? Ficas dividido com o filme. Eu gosto bastante do Em filme, mas ao mesmo excesso, em tempo. certa medida, porque depois são muitas coisas deixadas de forma críptica, talvez. Sim, sim. É Ao porque há, ponto há em um assolar de muitos problemas, muitas questões de insegurança, tipo, ó, o que é que outros acham de mim, o que é que estes mecenas acham de mim, há a questão dos fãs, a questão do mecena, o que é que foi uma relação amorosa com esta mulher passada, o que é que foi esta questão com a criança que eu matei, a questão com os meus pais, tipo, quando me fecharam no armário. Há muitas questões e a a certa própria medida relação com a alma. sim, exatamente. Ou seja, haja em detrimento do filme o facto de, por haver tanto, explorar-se pouco, não é? Mas ao mesmo tempo o filme coloca-se nesta posição atípica em que de facto tudo este assolar de traumas de facto traz algo interessante ao filme em que ele transforma esta personagem crítica em que nunca vamos conhecer. Tipo, é o poço, ou seja, ele exagera tanto os seus problemas que já não sei se os problemas são de facto reais e portanto cria-se este algo que é o que é o artista a tratar-se a si mesmo como se fosse este ser maior que a vida, cheio de problemas, o que é que são problemas efetivos, o que é que são problemas só inventados e o que é a procura de self-pity, ter pena de mim mesmo e procurar a pena da alma e a atenção dela e ao mesmo tempo leave me alone, I cannot anymore, tipo, ou seja, há a lot of that e tipo, that makes it interesting. Mas é um filme complexo, complicado, mas não deixa de ser interessante. Talvez precisamente por ser tão dos filmes mais surreais do Bergman é que acho que é interessante, tipo, é o filme mais overtly surreal dele, em comparação a outros. Não que não tenha dabbled into surrealism, mas este provavelmente é o mais estranho, diria eu. Eu nunca vi Faces Being Peeled Off. O Persona também é, mas acho que o Persona é tipo mais. É um filme mais abstrato. Abstracionismo, não surrealismo, era o que eu diria. Tipo, é um filme mais experimental do que diria surreal. Onde há uma colagem de ideias. Não um filme em que há uma relação com o mundo fantástico dos sonhos. Este filme tem uma ligação com o 45 Years. Ocorreu-me, tipo, quando ela estava a refletir sobre Sim, a faz questão de sentido. conhecer o marido e de eles se juntarem ao fim de tanto tempo na mesma pessoa, eu pensei imediatamente, isto é como se fosse no outro filme em que a pessoa não conhece bem quem esta pessoa é ao fim de tanto tempo. E não só isso, mas as pessoas tornarem-se um pouco parecidas. Mas lá está, é um tema que também gostava que fosse um bocadinho. Sobretudo porque esse tema especificamente eu sinto que é mais abordado diretamente pela alma quando ele está naqueles momentos de falar para a câmara, como se estivesse a falar pronto, com o narrador, não sei. Quem está a contar esta história. E pronto, gostava que tivesse, ironicamente, gostava que esse fosse o lado que tivesse sido mais abstrato ou mais posto nas imagens e não tanto dito dessas formas. Se bem que eu acho que acaba por ser abordado de forma geral, porque tu percebes que é o que está a acontecer a este casal.
que eles estão a tornar-se a mesma pessoa e que a certa medida, não sei, o que está a acontecer a ele está a acontecer a ela também e que ele está a entrar neste estado também de insónia por causa disso, dessa aproximação. Mas ao mesmo tempo, como achei um tema tão interessante, gostava que tivesse visto ainda mais e pronto. Yeah, e ele não se Especialmente quando me foca. apercebi que era uma coisa que tinha estado a acontecer durante o filme, quando ela depois revela um bocado isso no fim, e então é aqui é que, isto realmente até era um lado interessante. O engraçado é que noutros filmes ele foca-se bastante in one problem, num conflito, num problema. E este filme, especificamente, parece que ele foi got out of his way para assolar o personagem com a lot of problems. So that's why I think, he's actively trying to make. Ele está ativamente a tentar fazer algo que é nesse sentido de um artista, uma pessoa que não temos um particular acesso, só o vemos neste poço negro de problemas e não sabemos o que é realidade, o que é ficção. E esta é a relação proposta com a alma e com a audiência. So I think that's what the interest is for him and what I come to know as the interest. Mas o engraçado é que é uma espécie de prequela. Se bem que este filme é depois do Persona, portanto, o Persona com este filme é bastante semelhante porque o Persona é sobre uma enfermeira e uma atriz que se fundem, não é? São a mesma pessoa at the same time they are not. So, quando há essa conversa sobre esse tipo de coisa, um casal que se torna cada vez mais parecido, em que a alma quer envelhecer com ele e quer ter as mesmas rugas, a mesma cara, tipo, é bué o Persona. O Persona, tipo, é o pico of those ideas of two people becoming one and can't they become one. Yeah. O que vocês acham da relação com a câmera? Bergman's Tipo, The Substance. tipo, the substance. Yes. O que é que acham disso? Although Persona is a lot better than the substance. A little bit. A little bit, a little bit. I became offended with that comparison. Não, No, 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 no. It's Persona is very good. Yeah, no. But tem uma das cenas eróticas mais famosas in the history of cinema. And it don't show anything. Nem sequer é explícito. É só a Bibi Anderson, tipo, a contar uma história na praia em que se envolveu com um rapaz mais novo. Tipo, and it's just that. And it's effective. So, that's what it is. So it's very funny. Mas, yeah. Tipo, o que vocês acham da relação da Liv Ullmann com a câmera no início do filme e no fim do filme? Essa espécie de confidência com o realizador. Porque, ou seja, há uma espécie do admitir do autor, Bergman, de que teve uma amiga que lhe deu uma carta do marido que era pintor e que de facto desapareceu no meio da floresta, como se fosse uma história real, mas a história não é real, tipo, é completamente inventada. Mas a intenção de fazer parecer que isto é uma história real, no início do filme, com aquela pequena abertura cândida de que há muito tempo, né, um amigo do amigo deu-me esta carta e era o marido dela, que é pintor, escapuliu-se, nunca mais o viu. E depois, efetivamente, o problema da abertura é a Liv Ullmann, como sendo esta mulher, a vir ter connosco e a falar para a câmara dos últimos acontecimentos, antes do marido desaparecer, a criar esta sensação do que é real e o que é ficção. Contribui ainda mais para aquilo que tivemos aqui a falar de um artista que exagera a veracidade dos factos. That's my take on it. sim, eu acho que tematicamente é isso que disseste. Eu consigo perceber a relação porque de facto confunde ainda mais as ideias de realidade e ficção e são mais fluidas entre si, o que é, o que é que não é. Mas eu acho que só se relacionam dessa forma tematicamente. Eu acho que gosto muito mais da abstração geral do que é real, e não durante o filme, com a personagem do Johan. Os traumas são dele, portanto faz sentido que essa confusão tenha a ver com ele. Desse lado da alma, quer dizer, lá está, tematicamente eu percebo a relação, mas na prática não tem a ver com o filme, com a premissa geral, quer dizer, confundir a questão dela ser real ou não, disto tudo ser um caso verídico ou não, até certa medida parece só mais um elemento para criar mistério, mas que surge um bocadinho fora do que os outros elementos do filme estão a fazer, acho eu. Parece mais um trope, um device do que algo genuíno que que o resto do filme faz e que Sim, consegue fazer. também. I agree. I think pode ter esse comportamento Pelo desligado menos, do resto. sim, pelo menos porque parece que só se liga tematicamente, porque sem ser Yeah, isso, yeah, é porquê? isso, é isso. Sim, sim, Yeah. sem dúvida. Eu também acho que é o que traz o lado de
poderes projetar ou poderes interpretar o filme como claramente um filme sobre as próprias questões do realizador, do Bergman, e as suas inseguranças pelo facto de sentir a presença do realizador logo no início, tão diretamente. Tem essa função de trazer esse lado reflexivo, autorreflexivo do filme em relação ao Bergman, mas é isso, como device no plot durante o filme não é propriamente algo que Sim, não surja tem sequer. consistência. Está nas pontas do filme. Só Surge houvesse e no tem a meio transformação qualquer coisa. progressiva, não é? Tipo, cada vez que visitamos esse dispositivo, é quase como, we are back at this again. Ok, fine. It's like, este elemento não teve evolução dentro da narrativa e da experimentação com as ideias do filme. É uma coisa que parece que existe um bocado à parte, não é? Portanto, eu concordo com o Miguel quando diz, há uma relação temática, mas depois the interwovenness with the narrative and how it helps and constructs something, it's not really felt. Mas já, em larga medida, acho que é um dos filmes mais interessantes do Bergman, precisamente porque é onde ele tem um diálogo mais direto com o mundo do fantástico. E por isso, and it's why I bring it up. Acho que é um dos filmes mais, perhaps, underrated, overlooked. Seria baseado fácil eu sugerir, vamos ver o Persona, vamos ver o Seventh Os Seal. top 50 melhores filmes de sempre. Também é verdade, também é verdade. So, yeah. But, Sempre, Não. Tomás. Sempre the So, British Film Tomás, Institute. take it very Overrated, seriously, acho because não. last time when you saw that Anora won the Palme d'Or, you were like, this is the pois. best film ever. And then, Mas sim, não. Não é um filme que eu veja referenciado assim tanto quanto isso, de facto. não. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica!